Olá, pessoal, começando mais um Assistência Segura. O Assistência Segura é um projeto de entrevistas com especialistas da área de saúde, oferecido pela Spina Hering Consultoria em Saúde. A Spina Hering Consultoria em Saúde oferece serviços de consultoria em regulação e vigilância sanitária, qualidade e segurança do paciente e assistência farmacêutica. Hoje, o assunto é automação dos processos hospitalares. Nós temos aqui o privilégio de estar com uma das poucas especialistas no assunto que hoje em dia é tão quente e com tanta demanda. Muito obrigado pela participação, Rafa. A Rafaele, minha colega lá do Sírio-Libanês, que depois continuou como farmacêutica de automação, depois tornou farmacêutica sênior da logística e atualmente está numa empresa especializada em automação hospitalar, não é mesmo, Rafa? Isso mesmo, Vitor. Obrigada pela participação aqui, tendo o privilégio de falar um pouquinho da automação para as pessoas, né? Para que elas conheçam um pouquinho desse tema tão importante. Bom, eu sou Rafaele, sou farmacêutica. Atualmente estou na empresa Opus Pac, que é uma empresa de automação e logística farmacêutica, fornecendo equipamentos, né, para os hospitais para facilitar os processos de produção, distribuição e dispensação de medicamentos. E como que a automação vem transformando a área da saúde nos últimos anos? Quais os benefícios que estão associados? Uhum. Se a gente pensar na área da automação como um todo, o foco dela é mesmo ampliar e amplificar a parte de produção de medicamentos. Então, hoje a gente ainda encontra muitos hospitais que esses processos são realizados de forma totalmente manual, né? Exige um grande esforço humano e isso está muito sujeito a falhas operacionais e erros humanos, né? A gente tem aí vários relatos artigos falando que as etapas, né, de erros de medicamento, de erros em eventos adversos em hospitais, e a parte do processo do medicamento, ele está envolvido com isso sim, infelizmente, né? Então, a automação, ela vem para tentar minimizar isso, promovendo uma melhor eficácia e eficiência, além de promover uma rastreabilidade desse medicamento. Então, desde onde ele saiu até chegar no paciente, né, a gente consegue ter uma rastreabilidade desse fluxo do medicamento. Entendi. Falando de automação, a gente sabe que a saúde está desenvolvendo nesse sentido agora, porém já é um processo, um fenômeno que já está bem difundido em outros segmentos da indústria, por exemplo, a indústria automobilística. Quando a gente fala de Lean Six Sigma, né, o nível Sigma, que vai falar da quantidade de defeitos por milhão de oportunidades, né, o nível Seis Sigma se refere a um defeito a cada 1 milhão de oportunidades, que seria um altíssimo padrão, e que é o que a gente espera, por exemplo, em processos hospitalares, né, para prevenir erros de medicação e problemas, né, relacionados com eventos adversos. Porém, a gente sabe que é impossível atender e alcançar esse nível de qualidade operacional em processos que têm a mão humana, né? O ser humano nunca vai alcançar um nível Seis Sigma de um defeito por milhão de oportunidade. A automação já permite, né, levantar esses parâmetros. E dando o segmento, você falou bastante da questão da produção de medicamentos, mas quais outros setores do hospital se beneficiam da automação? Assim, aqui tem toda essa cadeia do medicamento, então, desde a parte logística até as farmácias em si. A gente pode pensar também que o setor da enfermagem é um setor que se beneficia muito com a automação. Se a gente for parar para pensar nos dispensários eletrônicos, por exemplo, né, que são armários inteligentes que a gente fala, né, que propiciam com que o enfermeiro retire o medicamento para o paciente. Esses armários podem estar disponíveis nos próprios andares onde os enfermeiros estão, não ter a necessidade de se deslocar até a farmácia ou ter esse fluxo a mais para ser feito, né? Um outro setor também que a automação ela está em massa é sem dúvida dentro dos laboratórios. Então essa parte de análises clínicas, os exames, eles estão saindo com uma rapidez muito maior e também com uma eficácia melhor, né? Uma excelência melhor que às vezes o equipamento detecta coisa que antigamente, a olho nu, o profissional não via ou demorava muito mais para isso, né?
Com certeza, o público leigo às vezes vai coletar um exame de sangue num ponto de coleta de alguma rede, como Fleury, Delboni, e imagina que o exame é processado ali, mas geralmente os exames são apenas coletados nesses pontos e são direcionados para uma central analítica com uma capacidade industrial, com processos automatizados, é realmente uma fábrica de análises clínicas, é impressionante. E você falou um pouco da enfermagem. Recentemente, né, no final de 2024, houve a publicação de um parecer técnico do COFEN, que estabeleceu que não é obrigação dos profissionais de enfermagem fazer a busca do medicamento, né, ir até a farmácia e fazer essa parte logística. E acredito que isso ainda está em discussão, ainda não estou vendo mudanças nos serviços. A princípio, a minha interpretação é que as farmácias vão ter que adequar os quadros, né, dispor de mais mensageiros e técnicos para fazer a distribuição dos medicamentos. E alguns hospitais, por exemplo, eu tive a oportunidade de conversar com a gestora de farmácia do Hospital Albert Einstein, e diante dessa mudança regulatória, uma das soluções que eles vão empregar é justamente soluções relacionadas à automação, o uso de robôs chamados Spot, que vão levar os medicamentos para os setores. Então, você acha que isso vai ser uma tendência que vai acabar também tornando a automação mais presente nos serviços de saúde? Com certeza, Vitor. A automação, ela vem justamente para auxiliar o profissional da saúde para que ele possa ter mais tempo para fazer outras atividades envolvendo diretamente o cuidado com o paciente, né? Então, se eu consigo, de repente, colocar, a gente tem também alguns tubos pneumáticos, né, que linkam a farmácia até os postos de enfermagem, isso facilita, né? Eu não preciso ter uma pessoa justamente deslocando para isso. Eu posso ter um robô, um tubo, alguma outra tecnologia que permita, né, uma agilidade maior, com um número muito maior, tendo uma eficácia operacional, né, para que isso faça, e com isso eu tenho esse profissional de enfermagem ou de farmácia deslocado para ter um tempo com um cuidado voltado para o paciente, né, e não para essas demandas operacionais, por exemplo, né. É interessante isso que você trouxe, porque está muito alinhado com essa tendência que está relacionado com a narrativa que o Eric Topol trouxe naquele livro Deep Medicine, porque justamente essas soluções de inteligência artificial, automação, vão permitir que os profissionais de saúde se dediquem mais ao paciente, à humanização do cuidado, à experiência do paciente, à qualidade do serviço, porque eles vão estar desonerados das atividades que sejam mais mecânicas, repetitivas e algumas até técnicas. Então, esse livro ele é muito direcionado para os médicos, ele fala muito até mesmo de questões como cuidado humanizado, trazer melhores desfechos, né? Cada consulta mais longa, que o paciente desenvolve uma relação mais próxima com o médico, também tem uma relação com o desfecho clínico e com a experiência que ele vai ter daquele evento. No nosso caso, como farmacêuticos aqui, falando mais do lado hospitalar, não tanto do farmacêutico clínico, nós temos pouco contato com o paciente, mas o farmacêutico hospitalar é um profissional que está sempre sobrecarregado, com muitas atividades e atribuições, sempre com dificuldade de atender tudo, conciliar toda essa carga. Então eu imagino que surgindo a possibilidade de delegar, né, para automação ou para inteligência artificial, certas atividades que sejam mais repetitivas e mecânicas, vai permitir que o profissional se dedique a outras atividades que vão fazer, por sua vez, que a qualidade do serviço melhore, que a experiência do paciente melhore, e tudo isso vai mudar nosso paradigma, né, dos serviços de saúde. Certeza, Vitor. A gente pensar nos benefícios da automação, eu diria que a gente tem três vertentes, né? O benefício para farmacêutico, o benefício para o paciente e o benefício para o sistema de saúde como um todo, né? Se você pensar para farmacêutico, como você falou, às vezes está muito sobrecarregado, tanto com relação ao processo, como gerenciamento de estoque também, você tem hoje várias tecnologias que podem te auxiliar a isso, né? Vai reduzir a carga de erro humanos, então, seja na dispensação, quanto na distribuição, às vezes pode acontecer de forma incorreta, a gente sabe no hospital a logística que isso né, um processo muito robusto, né, e muito insano de se fazer, então, aumenta a eficiência operacional, você tendo uma automação lá que vai te proporcionar isso, né, pensando para o lado do paciente, isso vai trazer
uma maior segurança, precisão, a eficácia e eficiência do medicamento. Então, o paciente vai receber aquele medicamento que ele mesmo precisa, no horário correto, na dose correta, né, dependendo da automação que você utilizar. Hoje em dia, a gente tem algumas máquinas de automação que conseguem extrair a dosagem de líquidos de forma correta. Por exemplo, a gente tem uma máquina que extrai na forma de seringa e coloca como se fosse na forma de sachês, igual de ketchup, assim, né? Isso, além de é muito bom para hospitais pediátricos, por exemplo, né, que tem uma grande quantidade de xaropes, né, e suspensões. Então, isso, além de eu melhorar e trazer maior segurança e precisão, né, da dosagem, eu também otimizo o processo. Então, o mesmo frasco eu consigo fazer várias unidoses, né, com qualidade, né, não preciso desperdiçar aquele frasco, se o paciente usou um pouquinho só, quando vai ser a próxima dosagem, né? Esse sachê seria para apresentações por via oral. Correto. Entendo. Isso mesmo. Porque também existem, né, soluções de automação para manipulação de medicamentos parenterais. Exato. Porém, até onde eu sei, são equipamentos muito caros, sofisticados, e ainda aqui no Brasil, acho que não sei se tem algum serviço que possui, mas é uma coisa que, pensando como a tecnologia tem essa tendência de se democratizar, eventualmente, talvez nas próximas décadas, se torne algo mais comum a gente ficar sabendo. Eu imagino que nas centrais de quimioterapia, provavelmente, vão ter algumas que vão ter automação. E a automação não é só essas soluções mecânicas, né, de separar um comprimido, puxar um líquido, algo que realmente interage, vamos dizer assim, com o que é físico. A automação também pode ser processos digitais, e isso está muito mais fácil. Inclusive, nós temos inclusive uma inteligência artificial para fazer a liberação de prescrições médicas. Nós temos um sistema que facilita muito na gestão de estoques, né? Os grandes serviços hoje em dia, você não tem mais um profissional que vai lá fazer um pedido de ressuprimento na mão, né? Essa é uma realidade de muitos serviços, mas, porém, em grandes hospitais já tem interfaces automatizadas que calculam, né, o pedido, e esse ressuprimento já é feito automaticamente, o que é uma grande vantagem. Eu estava até conversando recentemente com a minha esposa, que é gestora na área de análises clínicas, e também já fui gestor de assistência farmacêutica na minha época de servidor municipal, e todo o processo de pedido feito por pessoas está sujeito a erros. Às vezes vai ter excesso de estoque, às vezes a pessoa vai pedir um produto com um código errado, e essas soluções digitais que oferecem esse serviço de automatizar o ressuprimento, mencionam que vão ter um gasto menor com estoque, um nível de serviço melhor, porque não vai ter aquela situação de faltou um material, um medicamento para atendimento. Então, isso só traz vantagens, e também a maior vantagem é liberar o profissional, que o tempo que ele perde, né, puxando relatórios, fazendo pedido, impacta bastante na rotina. É isso mesmo. Se você pensasse que eu tenho uma automação que está integrada com uma prescrição eletrônica e com um RP do serviço de saúde, isso vai me auxiliar no apoio à tomada de decisões clínicas, até mesmo. Eu consigo melhorar o acompanhamento de dados da saúde, verificar, né? Hoje em dia a gente já tem vários hospitais, né, que tem esse processo, então a gente já sabe, né? Tem esses medicamentos que são sazonais, então qual que é a demanda que eu vou precisar comprar, isso daí vai envolvendo todas as cadeias do hospital, não só do farmacêutico, mas se você pensar até a logística, o setor de compra, suprimentos, tudo isso, a automação, ela beneficia e faz com que o processo seja muito mais eficaz. Isso é ótimo. Eu tenho uma visão também, e eu faço até uma referência aqui para o pessoal que trabalhou com a gente no Sírio-Libanês, a Lívia, o Ronaldo. Eu me lembro também que a Jussara estava envolvida, e eu não me lembro mais quem, me perdoem se alguém ficar ressentido, mas eles desenvolveram um algoritmo para farmácia clínica que é muito interessante, que é uma árvore de risco,
que vai definir o risco farmacoterapêutico do paciente, com base no algoritmo, e aí, em função desse risco, vai determinar se as avaliações são diárias, a cada 3 dias, uma vez por semana, algo que é muito importante para um serviço de farmácia clínica. Afinal de contas, se todos os pacientes têm que ser avaliados diariamente, vai ser difícil ter farmacêuticos suficientes. E também identificar, né, quais os pacientes que demandam um olhar um pouco mais atento, algumas questões como comorbidades, utilizar medicamentos de alto risco, até mesmo medicamentos novos, a presença de uma interação medicamentosa na prescrição que não pôde ser alterada a prescrição, então a gente tem que monitorar ali se o paciente está manifestando alguma reação adversa. Então, tudo isso tem que estar no olhar do farmacêutico clínico. Atualmente, por exemplo, com essa questão das interações medicamentosas, é imprescindível ter acesso a uma ferramenta de suporte à decisão clínica, né, como um UpToDate ou outras soluções que fazem essa busca na literatura. Eu acho que não tem como você esperar que os farmacêuticos clínicos memorizem, é surreal, né, ainda mais com as probabilidades de interações possíveis são milhares. E o número de fármacos todos os dias que está saindo, né? Essas informações são muito grandes, né? Não tem como a gente memorizar tudo mesmo. E não tem qualidade, é uma coisa que as pessoas têm que entender também na cultura, de que essa cultura de que o profissional bom tem tudo de cabeça não é verdade. O profissional bom, ele tem que saber as referências e saber consultar, porque muitas vezes os dados são atualizados, muitas vezes o profissional pode se confundir com alguma conduta, então o profissional bom é claro que ele vai ter a experiência, vai ter ali a formação, mas ele não tem problema em buscar a referência, ainda mais hoje em dia, com a quantidade de informações que a gente tem que trabalhar, que é a outra questão que a inteligência artificial busca nos auxiliar, ao lidar com esse volume imenso de informações que são produzidas, e a gente tem que aplicar na nossa prática clínica ou hospitalar. Eu tenho uma visão que, por exemplo, um algoritmo desse que foi desenvolvido pelos nossos colegas pode ser adaptado para perfis de pacientes específicos, por exemplo, eu pensaria em adaptar para o paciente oncológico ou pediátrico, e não seria difícil dispor de um recurso de inteligência artificial que consegue avaliar o prontuário eletrônico, preencher esse algoritmo e já te fornecer o resultado, de falar, no momento em que você admitiu o paciente, antes mesmo de você entrevistar, você rodar um aplicativo ou esse programa e já saber se esse é um paciente de alto, baixo ou médio risco, se é um paciente que você vai ter que desprender uma atenção adicional. Eu acho que isso é uma tendência que também vai permitir uma qualidade maior para os serviços de farmácia clínica. Com certeza, eu acho que isso daí seria um próximo passo, a gente está caminhando para a automação, né? A inclusão junto com a inteligência artificial. Isso vai propiciar, como você deu esse exemplo, aqui eu veja um parâmetro nisso, né? Então, se eu vou computando alguns dados, eu consigo estabelecer alguns padrões, de forma com que eu já consiga previamente saber se aquele paciente vai precisar de um cuidado extra, porque eu já tiveram alguns inputs de pacientes, né, daquele perfil, que precisaram de alguma assistência, alguma coisa diferenciada. Sem dúvida, eu acho que é um plus que vem chegando aí. A gente pode ver que vários lugares, várias áreas, né, não só da saúde, né, já tem beneficiado com isso. Eu acho que a saúde ela ainda está caminhando nessa área, né, a gente se pensar em quadro Brasil, ainda a gente, não são todos os hospitais que são automatizados, ainda a gente vê muita parte manual, né, sendo feita, mas isso já está sendo incorporado aqui, com certeza, e a inteligência artificial também está chegando para ficar e, com certeza, ter um desses inúmeros benefícios aí, como a gente já falou. É uma tecnologia que já é aplicada em alguns serviços, é justamente essa integração do prontuário eletrônico com a automação da dispensação, né? Então, a prescrição do paciente já vai ter a sua dispensação programada sem ter uma interface com o humano ali, já é tudo automatizado. Exatamente, exatamente. E, Rafa, aproveitando aqui a oportunidade, que são tão poucos profissionais, né, especialistas em automação, pelo menos hoje em dia, né, a gente sabe que é uma tendência a aumentar,
Fala um pouco sobre como que é a atuação e a rotina de um farmacêutico dedicado à automação, também com a sua relação, as interfaces com as outras áreas, as principais atividades. Pode compartilhar um pouco com a gente? Ah, claro. Então, um farmacêutico que vai atuar na área da automação, ele vai estar não só linkado com a própria farmácia central ou de dispensação específica, né? É importante também que ele vai ter interface com a área de TI, por conta das integrações com sistemas existentes. A gente sabe que a automação, apesar de ter os inúmeros benefícios, né, a gente tem que ficar de olho, né, sobre alguns desafios, e a parte de sistemas é um deles. E a segunda parte seria com a parte da manutenção ou engenharia clínica, por exemplo. Então, se vai ter um equipamento desse dentro da sua farmácia ou num posto de saúde, é importante sempre que manutenções preventivas e corretivas sejam feitas, e o farmacêutico ele vai ter indubitavelmente algum contato com profissionais dessa área, né, seja da manutenção, seja na parte de sistemas e softwares da TI, né. É uma área que, assim, eu me apaixonei por essa área, né, gostei muito de ver, porque você justamente tem essa interface com outras áreas, você consegue ampliar mesmo a sua visão, e no final você vê esse benefício, né, embora seja um farmacêutico que você não vai ter um contato direto com o paciente, mas você vai estar presente nessa cadeia e sendo parte fundamental disso, né? E aí a gente vê essa interface com outros profissionais, né? Até mesmo na área da enfermagem, vai fazer parte do farmacêutico da automação, prover esses treinamentos para a equipe nova que chega, né? De repente, se no seu hospital já tem essa tecnologia, as pessoas que estão chegando de outros hospitais eles não têm, então, num primeiro momento se assusta com isso, mas depois a gente vê que eles todos eles, a equipe da enfermagem, sem dúvida, gosta muito da automação, das coisas que a farmácia tem proporcionado para ajudar no cuidado do paciente. Isso é ótimo, né? Eu sinto até um padrão que, por mais que a gente esteja só na segunda entrevista, eu estou sentindo assim um padrão em relação aos farmacêuticos e profissionais de saúde atualmente terem essa situação de estar sempre em contato com as soluções digitais, né? Com solução de TI, ter essa noção de como os sistemas são parte da nossa prática profissional, e também a demanda por educação continuada e se manter atualizado, porque, como a gente já falou, né, as informações estão vindo em volumes cada vez maiores, é muito difícil acompanhar. Então, pensando também nessa questão da automação, queria saber um pouco sobre quais outras tendências que a gente pode esperar nos próximos anos, né, se vai ter maior integração com inteligência artificial, internet das coisas, o que a gente vai observar, porque é uma tecnologia que está se desenvolvendo muito rapidamente. Ah, com certeza. Como a gente já falou um pouquinho da inteligência artificial, e eu traria também a integração com o prontuário eletrônico, né? Isso daí eu acho que, sem dúvida, é um benefício, uma coisa que está vindo para ficar. A gente já tem hoje equipamentos que são capazes disso, né? De armazenar, cortar, né? Embalar, armazenar os medicamentos e distribuir de acordo com a prescrição que o médico faz, né? Então, o médico faz a prescrição eletrônica, o farmacêutico revisa, libera, tudo na forma de sistema, e isso já cai no próprio equipamento para ser dispensado exclusivamente para o paciente. Eu acho que essa combinação aí dessas tendências está vindo para ficar mesmo. Entendi. E trazendo um pouco mais de pragmatismo para os serviços que querem, né, buscar uma solução de automação, como que funciona a questão da gestão da qualidade, buscando assim a conformidade regulatória? Como que são os POPs que o serviço precisa desenvolver, um plano de manutenção, um gerenciamento de tecnologia? O que um serviço que busca uma solução de automação precisa se atentar nesse sentido mais de regulação e qualidade? Sem dúvida. Ter POPs e planos de gerenciamento para operar esse equipamento precisam ocorrer. O treinamento contínuo, como a gente já falou aqui, né, porque os equipamentos, eles são passíveis também, né,
de você ter outras informações, ou então renovar, né, ter uns upgrades a se fazerem, então você precisa estar isso. E, sem dúvida, ter um plano de contingência, se caso esse equipamento falhar, de repente, um hospital funciona 24 horas por dia, se o equipamento falhou, até você ter o tempo de SLA para você ligar no setor, se depender em outras instâncias, né, esses equipamentos, a gente sabe que não são todos que têm tecnologia brasileira, então, às vezes, tem que ter contato com outro país, isso também é fundamental para o gestor fazer a escolha do equipamento que ele vai trazer, da automação que ele vai escolher para dentro do hospital, né, que ele queira, então, saber como que esse equipamento vem, se tem tecnologia 100% fora do país, será que eu vou conseguir esperar até chegar uma peça, alguma coisa assim, né? Hoje em dia, eu, inclusive, trabalho, né, numa empresa 100% brasileira, então as peças estão aqui mesmo, isso daí, sem dúvida, é um ponto a ser considerado na hora de fechar contratos, né, para o gestor, e ter esse plano de contingência, como eu disse. Então, se o equipamento falhar, o que a gente vai fazer, né? Para o profissional, ele está atento, já nesse momento que vai ser de alerta, de muito estresse, né? Porque quando a automação está funcionando, está tudo rodando certinho, e de repente tem isso, as pessoas acabam esquecendo como que era feito antigamente, né? Então, sem dúvida, eu acho que esses TPOPs, né, e ter esse treinamento contínuo da equipe fazem parte do trabalho do farmacêutico da automação também. Entendi. E trazendo essa questão do plano de contingência, né, todos os serviços que utilizam também prontuário eletrônico, prescrição eletrônica também precisam ter, né, a gente pode passar por uma situação de não ter o sistema, e aí voltar para a era das cavernas e ter prescrições manuais. Isso pode Exato. vir a acontecer. E isso é parte também de quando a gente vai avaliar um serviço de farmácia hospitalar, farmácia clínica, se existe esse plano de contingência, afinal de contas, tem que estar preparado para uma eventualidade. E pensando em soluções mais acessíveis de automação, a gente sabe que só os grandes serviços vão ter acesso para esses robôs maiores que fazem a dispensação e tudo, porém, está cada vez mais comum nós vermos serviços com menos poderes aquisitivos, ainda assim, buscarem soluções para unitarização ou práticas um pouco mais simples, assim, equipamentos que são mais acessíveis. Quando um serviço busca um equipamento de automação para o processo de unitarização, o que ele tem que entender? Ele tem que pensar que tem consumíveis, que tem treinamento, porque tudo isso vai entrar na avaliação econômica dessa tecnologia. Com certeza, o gestor de um hospital, né, que ele quer colocar alguma automação, seja na farmácia, seja algum dispensário eletrônico, no setor da enfermagem, né, ele deve pensar que tem alguns desafios que a gente poderia falar, né. O primeiro deles é essa primeira barreira que chega, que seria do custo inicial. É importante que o gestor que queira trazer essa automação consiga reportar isso para a alta direção, que esse custo dessa automação, ela vai ser diluída conforme você vai utilizar. Se a gente parar para pensar, falhas, erros humanos, isso daí é caro para a instituição, né? E se de repente chega até uma falha ou um erro no próprio paciente, né? Quanto que a instituição não arca com isso, né? Então, esse custo, sem dúvida, ele deve ser visto, né? E pensar também que você vai ter essas outras demandas com consumíveis, né? Então, eu vou ter que, como que fala, colocar os equipamentos, os consumíveis dentro da máquina, né? Vou ter que ter treinamentos, importante que eu tenha no meu hospital uma área de TI e de manutenção, isso faz muita diferença, né, com essas pessoas que estejam conhecendo o equipamento, né, a integração com o sistema existente do hospital, isso às vezes é um desafio, mas hoje em dia, a maioria das empresas, elas já tem a integração, às vezes, já pré-estabelecida, se o seu hospital tem, por exemplo, ERP dos mais famosos, como TASI, MV, o equipamento já vai vir com isso previamente instalado, digamos assim, a não ser que seja alguma coisa própria, né, algum RP próprio do hospital, por exemplo, e o treinamento da equipe, isso também é importante reforçar, né, e estar sempre falando que a automação, ela requer que esses profissionais de farmácias, logísticas, estejam sempre renovados, né,
como eu falei, se tem algum upgrade, renovou o software, alguma coisa assim, você tem que estar ciente disso e passar para os profissionais, né, que vão estar usando isso, sejam auxiliares de farmácia, auxiliares da enfermagem, que são basicamente a grande massa que vai estar em contato com a automação, né, propriamente dita, que vai estar usando ali no dia a dia. Eu tive acesso aqui a um livro em que foi descrito a avaliação da tecnologia nessa automação, justamente na farmácia do Sírio-Libanês, que é um livro da assistência farmácia clínica e cuidado farmacêutico, que estou aqui fazer um jabá. O jabá é totalmente gratuito, porque eu gosto dos autores. Mas eu queria mencionar que uma das propostas, né, uma das formas de propor justamente esse investimento para os gestores, né, através de uma previsão do ROI, que seria o retorno sobre investimento, se baseia numa economia na folha no quadro de funcionários, o que toca na ferida de algumas pessoas, porque justamente como que é esse impacto da automação dos processos na força de trabalho? As pessoas vão ser substituídas por robôs, Rafa? Ai, sem dúvida, isso acho que é uma frase que todo mundo, uma pergunta, né, que todo mundo sempre faz. Ai, será que a automação vai roubar o meu trabalho, né? Eu não vou ter mais isso para fazer. E conforme a gente falou aqui, com certeza isso não é uma realidade, né? A automação ela vai roubar, digamos assim, a tarefa, que são processos repetitivos, né? E isso vai fazer com que você tire esse profissional e coloque ele para uma outra função, que ele possa ser mais útil, né, e não demande tanto dele ficar nesses processos repetitivos que, com certeza, a automação vai fazer por você. Então, vai te dar uma gama para você verificar o sistema que está funcionando, para você ter o contato maior com o paciente, né, prover para ele um cuidado mais humanizado, como a gente veio falando aqui, né, mas eu acho que esse é um dos medos também que as pessoas têm, né, de se o gestor fala, vamos colocar uma automação aqui, as pessoas meio que se rebelam assim, mas quando você vai ver na prática, nenhum hospital que tem automação não tem o profissional ali do lado, muito pelo contrário, né, às vezes você tem ali os profissionais tanto para operar as máquinas que você vai precisar, e as outras funções você consegue fazer um remanejamento dentro do hospital, promovendo uma melhor qualidade no atendimento. Eu acho também interessante que algumas dessas narrativas são muito importadas de países como Estados Unidos, Europa, que tem um contexto muito diferente do nosso. Então, às vezes, essa narrativa alarmista de que as pessoas vão ser substituídas estão relacionadas a esses países porque lá a automação acaba sendo mais acessível, né? A gente sabe que por questões de dólar e tecnologias, o Brasil é menos acessível a gente ter acesso a essas tecnologias, e tem até dados de consultorias que afirmam que lá fora, principalmente na área da saúde, está tendo uma escassez da mão de obra. Então, eles estão buscando ativamente essas soluções de automação para lidar com esse problema, que não é um problema que nós enfrentamos aqui no Brasil. Nós temos oferta de mão de obra, né? Infelizmente, a gente tem até nível de desemprego. Então, considerando o nosso cenário nacional, em que a gente tem oferta de mão de obra e os recursos tecnológicos são menos acessíveis, eu não acho que o Brasil vai ter um cenário igual ao dos Estados Unidos ou dos países desenvolvidos da Europa, né? Então, eu acredito que a forma como a gente vai atender, como se fala, integrar, né, e possuir esses serviços de automação vai ser diferente. A gente ainda vai ter o fator humano por bastante tempo, eu acredito. Com certeza, eu acho que aqui eu acho não, né, a gente está vendo isso, né, não é um achismo, eu acho que é uma realidade, né, a automação, ela está chegando, a gente tem isso já nos grandes centros, né, até mesmo em hospitais pequenos, não precisa ter toda a cadeia automatizada, mas você começa por partes, né, então eu vou ter só uma embaladora, ou só uma etiquetadora, alguma coisa que já vai auxiliar você no seu processo, né, insano, que é de farmácia, ou até mesmo de laboratórios, ou a gente vê isso muito também em centros cirúrgicos, né, automação presente já, né, até mesmo cirurgias robóticas hoje já existem, né, e isso vai só agregar
essa implementação no sistema, né? Então, é benefício tanto para o paciente, né, sem dúvida, que tem mais segurança, né, nos processos, quanto para o profissional, né, que ele consegue monitorar esse trabalho e ter mais tempo livre, né, mais braços para fazer outras funções. A questão da cirurgia robótica é realmente impressionante. E é uma tecnologia que já não é tão recente. Já fazem mais de uma década que teve um estudo que foi pelo Miguel Nicoleles, aquele neurocientista brasileiro, inclusive que foi realizada uma neurocirurgia em que o neurocirurgião estava a milhares de quilômetros do paciente, né, fazendo remotamente, uma coisa surreal da gente imaginar. Eu tive a oportunidade de assistir uma cirurgia robótica durante a residência no Sírio-Libanês, foi uma duodenopancreatectomia, e é muito interessante a experiência porque a gente tem uma visibilidade que não, né, quando a gente pensa numa cirurgia convencional, é muito difícil você conseguir ter esse grau de a visão que você tem propriamente com a câmera de fibra ótica e tudo, sem falar que é menos invasiva. Com Então, certeza. realmente, e é um recurso muito bom para o cuidado, para a medicina, para a saúde, é realmente fascinante. Rafa, eu queria muito agradecer a sua participação, é um assunto que a gente tem muita curiosidade, é um assunto que algumas pessoas ficam, né, deve tirar o sono de algumas pessoas. E eu queria perguntar, você tem alguma consideração, alguma coisa que você queria compartilhar? Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que falar de automação é sempre muito bem-vindo, né? É sempre importante a gente poder divulgar essa informação para a população, que, como você falou, às vezes tem receio, o que que é isso, né? Não sei muito bem o que que vai ser. Quanto mais a gente difundir esse tema, né, mais a gente vai poder trazer o acesso, como até você falou aí, a cirurgia foi realizada à distância. Então, olha como a gente está promovendo a saúde por meio da automação, um acesso ilimitado para as pessoas, né? A gente pensar, é óbvio, a gente está aqui no estado de São Paulo, é onde a grande massa dessas automações está, né? Mas, de repente, eu posso poder propiciar isso para as regiões mais afastadas do nosso Brasil, que é tão grande, né? Eu agradeço a oportunidade, Vitor, foi muito bacana falar sobre isso, né? Conte comigo sempre que precisar, e boa sorte. Você não queria compartilhar sobre o livro? Sim, verdade. É importante falar também. Eu, na UFSPAC, estou escrevendo um livro, né? Ele vai ser lançado ainda para o meio desse ano, eu acredito, que é sobre automação. É só um passo a passo simplificado, né, para profissional de saúde ou farmacêutico entender um pouquinho desse processo de automação. Acho muito necessário esse tipo de iniciativa, porque, como a gente já mencionou, é algo que veio para ficar e só vai crescer e aumentar a demanda. Com Então, certeza. novamente, Rafa, muito obrigado. Então, nós estamos encerrando aqui a segunda entrevista e até a próxima. Tchau, pessoal.